Estamos iniciando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico, comigo, Valnete Costa. O nosso podcast é uma forma de levar o conteúdo jurídico a você. Hoje, o bate-papo é sobre as consequências jurídicas de acidente automobilístico, ou seja, a responsabilidade civil daquele que cometeu o acidente. Se você quer ficar sabendo a responsabilidade quando ocorre um acidente ocasionado por algum defeito da via pública, ou mesmo qual é a responsabilidade civil daquele que causa o acidente estando ou não embriagado, eu convido você a permanecer aqui comigo, porque quem vai bater esse papo falando sobre este assunto é o doutor advogado Leandro Provenzano, que está aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos aí tirar as dúvidas de quem nos assiste. E um tema bastante interessante, né? Bastante interessante e que gera bastante dúvida também em quem faz esse tipo de processo. Isso mesmo, com certeza. Eu gostaria da gente iniciar esse nosso bate-papo, o doutor falando um pouco quem é Leandro Provenzano. Difícil, né? A gente se definir assim. É verdade. Mas eu sou um advogado que comecei a advogar, deve ter uns 12 anos, formei em 2007, comecei a advogar em 2008. Eu abri um escritório com o meu colega de faculdade, Dr. Diogo Salvador, que hoje é concursado do Tribunal de Contas do Estado. E nesse começo da advocacia bastante difícil, eu acabei optando pelo concurso público. Passei num concurso público no Ministério da Saúde, fiquei lá 2 anos e não me adaptei ao serviço público. Pedi exoneração. E muita gente quer seguir, né? Muita gente tem esse sonho dessa, entre aspas, estabilidade, né? Isso. E aí eu saí, eu não me adaptei ao serviço público de uma forma geral e acabei pedindo exoneração para montar meu escritório de advocacia próprio com mais maturidade, que eu adquiri exatamente no concurso público. Uhum. Então aí eu saí e, na verdade, eu não vou falar que eu escolhi a área do direito do consumidor, mas eu fui escolhido por ela, eu consegui clientes nessa área do direito do consumidor, que foi onde eu me estabeleci e comecei a advocacia que eu estou até hoje. Na área do direito do consumidor. Na área do direito do consumidor e agora alçando voos em outras áreas também. Outras áreas, tá certo. Doutor Leandro, fala para nós, o consumo de álcool, ele é um dos maiores causadores de acidente? Com certeza ele é um dos maiores causadores, né? Assim como outras substâncias psicotrópicas, até mesmo medicação. Então essa questão hoje é um problema que eu atribuo ser cultural aqui no nosso país, né? A gente conhece muita gente que bebe e dirige todo final de semana e aí invariavelmente a evolução desse comportamento vai ocasionar um acidente automobilístico e que invariavelmente também vai trazer vítimas fatais aí, trazendo prejuízo para diversas famílias, tudo ocasionado por essa cultura que a gente tem aqui na sociedade. E a gente vê isso acontecendo bastante nos finais de semana, né, doutor? Com certeza. Aí começa a sexta-feira, a pessoa já sai muito louca do trabalho, já quer aproveitar o final de semana e acaba ingerindo bebida alcoólica e pegando um veículo automotor, que invariavelmente vai trazer aí um número de vítimas bastante alto e que traz uma série de prejuízos, não só para aquela vítima, mas também para o sistema de saúde do nosso município, estado e país de uma forma geral. Uhum. O causador do acidente, ele tem responsabilidade civil. Ok, aconteceu o acidente, teve danos materiais, teve danos estéticos, e a vítima, o que cabe a essa vítima ir em busca dos direitos dela? A vítima tem que saber dos seus direitos, né? Então a gente sempre aconselha que ela procure um advogado para saber exatamente qual que é o direito dela, qual que é a extensão do dano que ela sofreu, para que aí ela possa saber até mesmo como negociar com aquele causador do acidente. Então ela, munida dessa informação, muitas vezes até com assessoria de um advogado, ela pode tentar fazer um acordo com aquele causador do acidente para que ela tenha todos esses prejuízos solucionados por esse causador do acidente. E aí, invariavelmente, essa pessoa não vai ter essa resposta satisfativa do causador do acidente, então ela vai ter que se socorrer do judiciário, que é aquela última alternativa que todos nós temos para resolver os nossos problemas. Então, sempre bom, primeiro, procurar, né, ir para um acordo extrajudicial. Sim. Caso não tenha sucesso, aí buscar a justiça
que, apesar que o acordo extrajudicial sempre é bem mais rápido, né, doutor? É bem mais rápido e a gente sempre fala para procurar um acordo porque sai mais barato para todo mundo. Isso. Porque se eu sou a vítima do acidente, contratei um advogado e eu vou ter que pagar esse serviço do advogado. Isso. E por outro lado, a outra parte também. Então, ao contratar um advogado, ela já vai ter um valor menor para negociar num acordo. E se isso aí for resolvido numa fase extrajudicial, antes do ajuizamento de uma ação, todo mundo sai ganhando. A vítima e o causador do acidente. Isso mesmo. E o causador do acidente também tem responsabilidade de ressarcir aquelas despesas hospitalares, despesa remédio e até o seguro da vítima? Sim, todos esses prejuízos causados pelo causador do acidente vai poder ser pedido pela vítima. Então, isso aí tem os danos materiais, que inclui também a despesa com medicação, despesa com tratamento, vamos supor que ela tenha que fazer fisioterapia. Essas despesas todas vão entrar nesses danos materiais. Tem o dano moral, de quem teve a perda de um filho, de quem teve uma perda de um membro, por exemplo. Tem a questão do dano estético. Pessoas que ficaram com cicatrizes muitas vezes podem pedir esse dano estético. E também tem o pedido de pensão. Vamos supor que do acidente restou uma lesão permanente na vítima. E essa lesão diminuiu a capacidade laboral dela. Então, um perito pode quantificar o quanto que reduziu essa capacidade laboral da vítima e aí ele pode atribuir um valor de pensão de acordo com o cálculo do que ela ganhava antes. Certo. Então, se ela ganhava R$1.000 e perdeu 25% da capacidade laboral, ela pode ter direito a ganhar uma pensão mensal e vitalícia de até R$250. Mas aí o juiz ele calcula pela idade daquela vítima, vamos dizer... A jurisprudência fala que a vítima pode pedir, pode cobrar numa parcela única, de acordo com a expectativa de vida do homem ou da mulher brasileira, que tem estatísticas do IBGE, o censo ele revela isso aí anualmente. Então o Código Civil ele prevê essa possibilidade. No entanto, a jurisprudência ela vai por um outro caminho. Ela fala que essa pensão deve ser paga anualmente e de forma vitalícia, ou de acordo com o tempo que durar a vítima do acidente ou o causador do dano. Ocasião, então, em que se encerra essa obrigação de indenizar e de pagar essa pensão. Certo. Estamos batendo papo com o Dr. Leandro Provenzano, falando sobre a responsabilidade civil daquele que causa um acidente automobilístico. Tá vendo, gente, como é sério, tá? Beber ou ingerir um outro tipo de substância e até mesmo causar um acidente sem estar embriagado, e por isso nós temos que estar atento quando estamos no trânsito. Mas, doutor Leandro, houve um acidente, houve vítima fatal. Aquela vítima, além dela ter o trabalho dela, ela tem filhos menores. Agrava mais a responsabilidade civil daquele causador do acidente? Sim, porque vai ter essa obrigação de sustentar aquelas pessoas que a vítima sustentava. Então isso aí também vai poder ser pedido pelos herdeiros na questão de pensão. Então, nesse caso, ele vai ter essa obrigação legal de arcar com essas despesas de que a vítima do acidente ela fazia jus ali, ela fazia frente a essas despesas da família, e os herdeiros vão poder pedir isso aí também, caso a vítima venha a óbito, né? Então, nesse caso, todos os prejuízos vão poder ser abarcados pela condenação num processo judicial ou até mesmo numa transação extrajudicial. E aí vem aquela outra questão. E se o causador do acidente não tiver dinheiro para isso? Isso. Aí é aquele famoso ganha, mas não leva. Ganha, né? mas não leva. Infelizmente, temos muitos casos em que a pessoa que causou o acidente ela não tem condições financeiras de arcar com esses pedidos, seja o dano material, seja a pensão, dano moral ou dano estético. E aí, infelizmente, a vítima do acidente vai ganhar a ação, mas não vai conseguir executar, não vai conseguir achar bens passíveis de penhora, e aí essa ação judicial vai restar em nada. Vai ganhar o processo, no entanto, na hora de executar não vai conseguir localizar bens. E quando o acidente ele é causado por algum defeito da via pública, e quais os meios que a vítima, né, teve, ela pode procurar? Então, assim, ou tem um defeito ali na via pública, aconteceu algum acidente. Se a via pública tiver um defeito, isso aí já é um problema que pode ser atribuído à prefeitura, ao estado ou até mesmo à União, a depender de onde que é a localidade dessa via pública.
Então estamos andando em Campo Grande e teve um buraco que ocasionou um acidente aqui na via pública. O município ele tem esse dever de fiscalização. Então ele deve fiscalizar e manter essa via pública devidamente sinalizada. Dessa forma, se não tem sinalização ou se tem um problema, o município ele vai ser responsabilizado. Eu tenho um caso no escritório, por exemplo, que tinha um bueiro destampado, onde 2 motociclistas, um para desviar do bueiro, ele atravessou, entrou na contramão e colidiu com outro motociclista. Os 2 vieram a óbito. Então, nesse caso, a prefeitura foi responsabilizada a arcar com todos esses danos causados à vítima do acidente. A prefeitura foi condenada nesse caso. E se um pedestre, ele de repente ali tem um bueiro também aberto, ele vem a cair, tem alguma fratura, alguma coisa mais que pode até deixar ele também diminuir a capacidade laboral dele? A mesma? É a mesma ideia. Então o pedestre também ele vai estar atravessando a via pública e até mesmo a questão de calçada. A calçada da frente da minha casa, por exemplo, se ela está de uma forma inadequada, de acordo com infringindo a lei municipal, nesse caso eu também posso ter uma responsabilidade, assim como a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura tem o dever de fiscalização. Então, se a minha calçada não está do modo adequado, isso aí causou acidente a alguém, eu posso ser responsabilizado como proprietário daquele imóvel, mas também a prefeitura por não ter feito aquele dever de fiscalização. Ela deveria me autuar e me obrigar a colocar minha calçada de acordo com os regramentos da prefeitura aqui do nosso município. A vítima, então, ela pode entrar contra o proprietário, o morador daquele, sim, e também contra a prefeitura. Sim. Nesse caso, a gente aconselha sempre entrar contra os dois. Por quê? Porque temos 2 réus. Então, se um não tiver dinheiro, o outro certamente vai ter. Dificilmente a prefeitura não vai ter dinheiro para pagar uma condenação. Por outro lado, a prefeitura vai demorar mais para pagar, porque ela vai emitir um precatório, então ela vai ter todo um rito que é inerente desses entes municipais, o Estado e também a União, de pagar as suas condenações. Vai demorar mais, porém a capacidade de pagamento da prefeitura com certeza vai ser maior do que a minha. E também tem assim, situações que podem ocasionar acidentes que pode ser por alguma águas não tem alguma coisa que sim, né? Esse caso do bueiro, o gasoduto também que de repente tem a questão do gasoduto também, e aí vai trazer eles como réu. Isso. O que acontece? Também entra contra a prefeitura. Também, pode ser. A prefeitura tem o dever de fiscalização, certo. Então ela vai ser responsável solidário. Ou seja, tanto faz executar a prefeitura quanto essas outras pessoas. E nesse processo do bueiro também ficou um negócio interessante, porque a responsabilidade ela poderia ser da prefeitura, que tem o dever de fiscalização, e também ela poderia ter ali pode ser tubulação das águas pluviais da própria prefeitura, poderia ser também um problema da nossa concessionária de água, que deixou o bueiro destampado, deixou o bueiro aberto, mas também, isso eu descobri no processo, poderia ser cabeamento de telefone. Então, essa responsabilidade também poderia ser atribuída a alguma empresa de telefonia que, eventualmente, ali passa o seu cabeamento de forma subterrânea. Agora, a questão do gasoduto eu não tinha pensado ainda, mas também pode ser. Então, o que vai acontecer no processo? Antes de ajuizar a ação, antes de requerer esse direito, é interessante que o advogado, ou até mesmo a própria vítima, ela investigue para ver de quem que é aquele bueiro destampado no caso. Então aí ele vai poder atribuir a responsabilidade de uma maneira correta. No nosso caso a gente não teve prejuízo, mas aí no decorrer do processo a gente viu que poderia ser também de uma empresa de telefonia. E aí a gente não ia ter o réu adequado no nosso processo, mas sempre com a prefeitura, com aquele dever de fiscalização como responsável solidário pelos danos causados. E doutor Leandro Provenzano, no caso, um acidente, ele foi rodovia, mas foi causado por um animal. A vítima, nesse caso, não é o animal. A vítima, nesse caso, é o condutor. Os dois, né? Do veículo. Mas a quem cabe essa responsabilidade civil? Estou numa rodovia, há um acidente, o animal ali, que estava no lugar onde que não era para estar, aquela vítima, aquele condutor, quem que ele deve se responsabilizar por esse Primeiro acidente? ponto, saber de quem que é a rodovia. Temos rodovias estaduais e temos rodovias federais. Então, se a rodovia for estadual, responsabilidade do Estado. E agora, se for federal, da União. Então, nesse caso, primeiro ponto, vamos verificar. A rodovia é estadual,
ou ela é da União. Então, o Estado, a União e também o município, eles têm o dever de manter aquela via em perfeitas condições. Inclusive, um fato curioso, a obrigação da rodovia é manter, inclusive, proteção para que esse tipo de coisa não aconteça, que animais não entrem na pista. Então, o que é o ideal? O ideal seria que tivéssemos tela durante toda a extensão da rodovia, com espaços subterrâneos para que os animais passem por debaixo dessa rodovia. Então, como isso nunca é feito, eu nunca vi, pelo menos, ter essa rodovia de acordo com o que a lei determina, ao animal adentrar na rodovia, causar um acidente, a responsabilidade é desse ente, ou do Estado ou da União. Então, inclusive, tem jurisprudência recente da STJ nesse sentido. No caso de um cavalo que entrou numa rodovia federal, causou um acidente e a União foi condenada a pagar aquela vítima do acidente. E aí, logicamente, se aquela rodovia ela tem uma concessão, se a gente tem um pedágio ali, essa empresa concessionária também vai ser responsabilizada, assim como o Estado ou a União. Então, ela é obrigada a manter essa rodovia com perfeitas condições de rodagem, impedindo, inclusive, com que animais entrem na rodovia. E fica difícil para aquele condutor que foi a vítima, ele também colocar o proprietário daquele animal? Ele fica difícil de descobrir quem é? Fica mais difícil e, processualmente falando, não é interessante que essa pessoa entre, a não ser que a gente saiba localizar de imediato quem que é o proprietário daquele animal e que esse proprietário tem uma condição financeira muito boa, porque aí eu consigo receber primeiro do que do Estado ou da União. Agora, se a gente não conseguir identificar, não tem motivo da gente entrar contra o proprietário desse animal. Isso a gente está falando no caso de um boi, um cavalo. Isso. Agora, pode ser um animal silvestre, que não tenha dono. Que não tem. Então, aí o único caminho é ir contra o Estado ou contra a União mesmo. Em quais casos o condutor do veículo ele pode ter sua habilitação cassada, ou em quais casos ele também pode ser preso? Bom, no caso desses flagrantes que existem de motoristas dirigindo alcoolizados, eles podem imediatamente perder a carteira, eles podem também ter um processo criminal sobre eles, então o gasto é muito alto, as pessoas elas se atêm muito ao valor da multa, né, que é de 2.900 e pouco, quase R$3.000, mas eles não calculam, por exemplo, o valor de uma fiança, que ele tem um valor subjetivo, ele vai ser atribuído por um delegado. Eles não têm noção também quanto que custa uma defesa, um advogado para fazer essa defesa criminal dele do começo ao fim. Então eles estão muito preocupados com a questão da multa e acabam ignorando esses outros custos que podem ultrapassar muito o valor da própria multa. Fora o prejuízo que ele vai ter que ficar um tempo sem a carteira de motorista, sem poder dirigir, e quando ele for restabelecer essa CNH dele, ele vai ter que passar por todo o curso, novamente, desse curso para emitir a CNH para ele. Então ele vai ter que passar por um curso para reciclar todo aquele conhecimento. Então o prejuízo ele é muito maior. Maior não só a questão financeira, mas também a questão de tempo. Imagina o quanto que não é prejudicial para a gente que tem uma vida corrida, ter que usar um aplicativo, quanto tempo que a gente não perde fazendo isso diariamente. Então o custo ele é muito elevado e as pessoas acabam desprezando esses outros custos e eles só se atentam para a questão da multa, que é o valor de quase R$3.000, mas no final das contas ele pode ficar muito mais caro do que simplesmente os R$3.000 que eles vão pagar da multa. Como o doutor disse, né, que primeiro que o nosso tempo hoje é muito... Eu mesmo vivo falando, eu gostaria de ter 35 horas, que fosse 35 horas no dia. E ali, vou ter que fazer uma reciclagem, ter que passar por esse processo tudo. Queira ou não queira, há um custo. Há um custo de tempo, há um custo financeiro, né? E realmente a gente fica se atentando mais ao valor da multa, né? Se pensar muito, não vai dirigir assim. Não dirige. O Uber é muito barato para a gente correr esse risco. Então, com certeza, só a multa, vamos desprezar tudo aquilo que a gente conversou. Só o valor da multa, com certeza, dá para você andar de Uber aí nos finais de semana durante 2, 3 anos. Facilmente, sem fazer conta. Aqui em Campo Grande, principalmente, que as distâncias são curtas, em regra. Então, assim, é uma economia muito burra, né? Sem falar nessa questão de causar um acidente, ter vítima. Então, assim, o custo é muito caro perto do valor que a gente pode pagar de Uber para fazer esse deslocamento. E o valor dessa multa é o máximo? Por exemplo, um pai, de repente ele saiu, tomou umas
e depois pega o filho na casa ali, está indo para um outro lugar aumenta o valor dessa multa? Ou só dos pontos na carteira? Não, isso então aí vai... Ele está com menor, ingeriu muito além do permitido, porque eu acho que o permitido é o mínimo do mínimo, né? Eu acho que hoje não tem a tolerância mais. É que a máquina pode ter uma tolerância de erro da máquina, mas não é que a gente pode beber até uma certa quantia como era antigamente. Não tem mais aquela que você pode beber 2 copinhos? Não tem. Hoje o que a gente tem é só a tolerância do bafômetro mesmo. Então, às vezes, ele tem essa tolerância. É igual o radar. O radar ele pega na velocidade, mas ele tem um limite ali, uma tolerância. O nosso operador ali, ele riu quando eu disse 2 copinhos. Mas existiu isso, não existiu? Existiu. E muita gente ainda acha que existe. Eu pensei que existia. Tanto é que deu muito comentário essa questão do bombom de licor. Hoje, porque realmente. Exatamente quando mudou a legislação, veio a questão, mas e se eu comer um bombom de licor? E eu não vou nem tão fundo assim. Hoje, com a Covid, com os procedimentos, eu já assisti vídeos de canais especializados em veículos automotores que você passa o álcool em gel na mão e coloca a mão no volante. Aquilo ali vai fazer você ingerir um pouco daquele álcool gel, inalar aquele álcool gel. E imediatamente, ali logo após você passar o álcool em gel, se você fizer o bafômetro, ele pode acusar. Essa é nova. Pois é, mas eu já vi vídeos em sites especializados em veículo que o rapaz demonstrou isso aí. Ele tinha testes descartáveis e ele fez e deu como se ele tivesse... Passou álcool em gel, pôs a mão no volante, bateu um vento, você inala um pouco desse álcool e pode sair no bafômetro. Olha, bem interessante. Então, se parar na Blitz, não passa álcool em gel. Bem interessante essa tua fala. Olha, não tinha conhecimento. Se parar na Blitz, não passa álcool em gel, que senão pode acusar, dá um falso positivo ali. Falso positivo. A responsabilidade civil, ela diferencia da responsabilidade criminal. Sim. E no caso do trânsito, o que se dá a responsabilidade criminal? Pois é, essa questão mesmo de dirigir embriagado vai ocasionar um problema criminal. Agora, esse agravante, ele dirigiu e bebeu muito, ele vai ser um agravante no criminal. No Código de Trânsito, não. Ele é bem categórico, é como se fosse um rol taxativo ali. Está embriagado, o procedimento é esse. Perda de carteira, pode ser conduzido à delegacia. Agora, no criminal, não. Isso aí já pode configurar uma situação agravante, onde vai aumentar a pena. Se ele tiver alguma atenuante, também vai poder ser colocado no procedimento criminal, que como não é minha praia, eu nem vou me atrever para não falar besteira. Depois os colegas criminalistas vão assistir e vão me chamar de burro. E realmente sou no criminal, então eu não vou falar isso aí. Mas é um procedimento diferente. E a pessoa, o motorista, ele pode responder tanto civilmente, pode responder também perante o Detran, pode ter cassação de carteira, e o procedimento criminal totalmente autônomo, que pode configurar aí diversas penalidades para esse infrator. Eu gostaria só que o doutor voltasse um pouquinho sobre a redução na capacidade laboral da vítima. O doutor disse que o juiz, ele calcula o tempo de vida da... Isso. Primeiro que o juiz, assim como nós, ele não vai conseguir olhar para a vítima do acidente e falar, bom, o prejuízo dela foi tal. Então ele vai nomear um perito de confiança dele, que vai poder fazer essa quantificação da redução da capacidade laborativa dessa pessoa. Então vamos supor que essa pessoa que se envolveu no acidente perdeu parte dos movimentos do braço direito. Então, se ele é um trabalhador da construção civil, por exemplo, é um mestre de obras, aquilo ali vai causar um prejuízo laboral para ele muito grande, que vai ser quantificado pelo médico especialista, porque ele vai ver como que ele trabalha, de acordo com o trabalho dele, o quanto que aquela redução vai prejudicar, e o juiz ele vai simplesmente aplicar aquele laudo na decisão judicial. Então ele vai ver o valor que esse trabalhador ganhava, e aí essa redução da capacidade laboral, ele vai fazer uma regra de 3 e vai atribuir aquele valor a título de pensão. E aí o causador do acidente, eventualmente, ele vai ser condenado. E até uma parte que vincula muito, né, essas perícias médicas que são feitas nos processos. O juiz, assim como nós advogados, ele não tem essa habilidade que o médico vai ter de quantificar a redução da capacidade laboral. Então a gente costuma dizer que o laudo é o que vai fazer a sentença. E aí, de acordo com a redução atribuída pelo perito, o juiz vai ali simplesmente assinar embaixo e vai condenar aquela pessoa. Lógico,
Antes ele vai ver responsabilização, a questão da culpabilidade daquelas partes no processo, e aí atribuindo a culpa àquela pessoa e havendo a redução da capacidade laboral, esse valor vai ser quantificado de acordo com o trabalho do perito e não vai ser definido pelo juiz. Pelo juiz, tá. Doutor, então significa o seguinte, que houve um acidente e tinha 2 pais de família dentro de um outro veículo e o causador do acidente, ele vai ter que se responsabilizar aqueles pais de família, tá? Eles tinham filhos menores que dependiam dele. Se aquele que causou o acidente, vamos raciocinar ali que ele tem condições de arcar, ele vai ter que se responsabilizar por essas 2 famílias? Vai. Se a vítima ainda estivesse viva, era aquela questão de acordo com o pagamento da pensão vitalícia até a vida daquela pessoa se findar ou do pagador. Tá? Então, tanto a vítima quanto o causador do acidente. O pagador faleceu, não transmite para... Não transmite, até mesmo porque é questão sucessória e tal, né? E agora, para essas 2 crianças, o juiz vai estipular uma data que vai muito de acordo com as regras da pensão. Então, até aquela criança atingir tal idade, também se deixou uma mulher que dependia financeiramente daquela vítima. Então, tudo isso aí vai ser quantificado, tendo sempre como limite o salário daquela vítima do acidente e também vai ver a capacidade de pagamento da outra parte. Agora, vai ser quantificado isso aí. Morreram 2 pais de família nesse exemplo. Então, aí ele vai calcular quanto que cada um ganhava, quanto que cada um contribuía com aquela família que ficou, filhos, esposa, e aí o juiz vai atribuir. E normalmente não é o 100%, porque o juiz também fala, não, mas aquela pessoa também, os 25% ele gastava com ele, não era da família, então eu vou condenar em 75%, por exemplo. Agora, isso aí pode variar muito de caso para caso, dependendo do que for produzido de prova. Temos problemas, às vezes, que a pessoa era autônoma, não conseguia comprovar renda. Então, tudo isso aí vai ser verificado numa ação judicial. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso quando os nossos clientes nos procuram para ver o que tem de documento, né? Muitas vezes a gente exige uma quantidade de documento que o cliente acha que a gente nem quer pegar a ação. Mas é que na própria ação inicial, lá na petição inicial, a gente já deve colocar todos os documentos que a gente tem para dar uma visão geral também para o juiz. Ao julgar, ele tem que ter ali bastante documento para verificar que aquilo que a gente está falando realmente aconteceu com o máximo de provas possíveis. Entendo. E o doutor tem assim algum número, ou sabe me dizer se durante essa pandemia o número de acidentes, eles cresceram? Olha, eu creio que tenha diminuído pelo que eu converso com meus amigos da área da saúde. Por quê? Porque as pessoas ficaram em casa. Durante aquela pandemia mesmo que a gente ficou preso em casa, que não tinha evento, com certeza diminuiu muito. Até mesmo porque despencaram os outros índices de morte por violência, por outras coisas. Tanto é que o oposto disso é que aumentou a violência doméstica, porque com as pessoas em casa, as pessoas não se envolveram em acidentes automobilísticos. Então tinha muito questão de moto entregador, dos aplicativos de comida que se desdobraram para conseguir atender a demanda. Mas houve uma diminuição no índice de acidentes causados por veículos automotores durante a pandemia. Isso me arrisco a dizer aqui mesmo, sem ter dados, porque os nossos colegas da área da saúde, eles falam que a atenção foi toda voltada realmente para aquelas pessoas que foram vítimas da Covid. Então, até mesmo para liberar leito, fizeram esse fechamento dos lugares. Então, não teve tanto acidente, não teve tanto vítimas em eventos externos. Aquelas brigas de bar diminuíram bastante, só nos clandestinos mesmo. Então, a redução houve e até isso aí contribuiu para que houvessem mais leitos disponíveis para tratar dos pacientes com Covid. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Rápido. Gostaria de... Pois é, terminou. Gostaria de deixá-lo à vontade para fazer uma outra colocação que o senhor acha que, de repente, eu esqueci? Não, só frisar mesmo da responsabilidade que a gente tem ao dirigir um veículo automotor, né? Eu, como faço muita ação disso, eu sempre ando com a atenção redobrada. Cada esquina é um perigo. Então, ali um momento de desatenção, uma olhada no celular, isso aí pode tirar a nossa atenção. E mesmo que não tenhamos a intenção, isso aí pode ocasionar um acidente, que vai trazer uma série de consequências, não só para a vítima, como também para nós, que deveremos, então, arcar com todos os prejuízos causados pela vítima. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, porque
a gente tem que ter atenção redobrada no trânsito, 100% da nossa atenção tem que estar na pista para não sermos vítimas de um evento como esse. E você falando sobre o celular, esses dias eu estava numa roda de amigos e alguém comentou assim, acho que vou colocar no meu carro uma propaganda, sabe assim, atrás de tal coisa. Aí o outro disse assim, hoje em dia é melhor você colocar no Instagram, porque uma parada que a pessoa dá no trânsito, ela vai pegar o celular e dar uma olhadinha. Ela não está nem, hoje, prestando atenção o que está escrito ali atrás do outro veículo. E isso pode causar um acidente, a gente sabe disso. Pode, né? a gente sabe e a celular gente tá tomando infelizmente muito, faz. né? Tirando muita atenção Sim. dos motoristas. Com certeza ele tira muita atenção, a gente fala o que é certo e nem sempre a gente faz. Não, é verdade. Né? Por vezes a gente pega o celular ali no meio do trânsito e não podemos perder essa atenção, porque na próxima esquina a gente pode, num momento de bobeira, num reflexo, num ponto cego, a gente pode se envolver num acidente que vai trazer consequências para o resto da nossa vida. E existe esse ponto cego, porque às vezes você está ali, você olha e você, tá tudo bem, não estou vendo nada. Mas se você olha pela segunda vez, aí você vê o motoqueiro ou um carro, fala, olha só, se eu tivesse ido. É verdade. Isso acontece. Todo dia. Exatamente. Fala assim, é por isso que é bom sempre olhar pela segunda vez. Sim. Porque a primeira, às vezes, pode estar ali o motoqueiro naquele ponto cego. Eu sei porque isso acontece comigo. Diariamente. Diariamente mesmo. E aquela olhadinha que você vai dar ali na mensagem que chegou, o prejuízo financeiro que vai dar, né? Pode ser fatal. Exatamente isso. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Foi um prazer recebê-lo, tá? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Muito bom o bate-papo e se tiver oportunidade, estou sempre à disposição. Vamos voltar aqui, né? Te convidar para falar sobre direito do consumidor, tua especialidade. Já topei. Ótimo. Atrai a felicidade para si, manifestando sua alegria cada vez que você ver alguém feliz. Cada vez que você tiver notícia que alguém é feliz, louve a Deus e deseje que ela continue sendo. Toda vez que o seu semelhante manifestar junto a você um desejo de felicidade, de um sonho, qualquer que seja, em pensamento, deseje que ele alcança, pois isso fará você feliz. Até o próximo podcast.